side so that I never feel alone again. They've always been. Olá, amigos do programa Cá Entre Nós, estamos de volta do intervalo e agora com uma convidada especialíssima, Luciana Diniz, psicóloga, e a gente vai conversar um pouquinho sobre um link que eu passei para ela e ela achou bem interessante o tema, que é um questionamento do Pondé, que é um filósofo, né? E o Pondé fez um questionamento: por que é tão difícil conviver com uma pessoa que é melhor do que você? É isso, né? Essa foi a ideia do Pondé, né, Luciana? Bom, primeiro, né, Karina, que eu fiquei muito honrada, né, pelo teu convite, né? Eu tenho uma admiração por ti muito grande já. Enfim, coisas que não se explica, né? Tem coisas que a gente não adianta perder tempo para procurar explicações, mas a gente tem alguma coisa aí, né? Admiro muito o teu trabalho. Igualmente. Te acho uma pessoa inteligentíssima, vai atrás do que quer e mostra que veio, né? Sempre admirei muito. E essa questão aí é bem... daria aí uma pauta de 2, 3 dias. É verdade. Né? Que é a questão essa de como eu vou aceitar alguém melhor do que eu. Né? Muito difícil isso. Principalmente quando se trata do trabalho, né? Que eu acho que no trabalho isso aparece muito mais, assim, né? Do que no nosso dia a dia, fica um pouco mascarado, às vezes a gente nem percebe, né? Até pessoas próximas, enfim, né? Ou nós mesmos, né? Não, a gente se coloca todo mundo no mesmo cesto, digamos assim, né? Isso é uma coisa do ser humano, a dificuldade em conviver com uma pessoa que de repente mostra uma inteligência ou uma capacidade que tu ainda não tens ou tens e não desenvolveu, né? Sim. Isso aparece até pessoa muito bonita, muito inteligente, então, não, mas tem que ter alguma coisa errada. E ainda por cima a pessoa é modesta, às vezes não é muito de se vangloriar, né? Então eu diria que é o pior de tudo, né? Então as pessoas ficam sempre procurando algo para que explique, né? Ou melhor, uma coisa que eu acho que entra diretamente nisso, eu chamo isso de inveja, tá? Pode ter outras denominações, mas eu acho que a gente entra diretamente, né? Na questão da inveja. E muito a gente escuta, isso é uma coisa bem interessante, que tu nunca escuta alguém dizer assim: eu tô com inveja da pessoa. Não. Ninguém assume que tem inveja. Tu sempre escuta que estão com inveja de ti. É verdade. Tu não tem inveja de ninguém. Exatamente. Até tem uma coisa meio cultural da gente, né? Que tu recebe lá uma visita na tua casa, daí tu tem a plantinha aquela. Aí se uma semana depois a plantinha morreu, porque aquela pessoa que esteve aqui tem inveja de mim, morre de inveja. Então, é sempre na terceira pessoa. É sempre na terceira pessoa. Para uma pessoa que já tem uma autoestima baixa, ela vai se comparar, mesmo que ela não queira. Ela acaba olhando e vai se comparando, né? Meu Deus, olha só, essa pessoa tá tão bem sucedida, enfim, com roupas tão lindas, com joias, frequentando os melhores restaurantes, né? Mas também a inveja, todo mundo tem inveja, tá? Vamos partir desse princípio que é básico. Mas tem uma inveja que é construtiva. Tem. E tem uma inveja que é destrutiva, sim, não tem? Aquela construtiva é onde tu consegue aprender alguma coisa, né? Mas também tu tem que estar aberto a perceber que tu está com inveja, né? Mas assim, a inveja construtiva é aquela onde tu consegue perceber que o outro está melhor do que tu, né? É mais inteligente, é mais bonito. Mas isso não significa que tu queira que ele se destrua, que ele não tenha... Tu desejar um mal para aquela pessoa. Exatamente. Aí a inveja ruim é aquela onde a pessoa vai puxar o teu tapete em um determinado momento. Vai tentar, pelo menos, né? Principalmente quando se trata em questões de trabalho, a gente vê muito, né? Entrou lá um funcionário novo, se destacando, enfim, com tantos
tantos atributos, fazendo tantas coisas, e tu ali, que era a queridinha ou o queridinho do chefe, começa a se sentir ameaçado. Né? E aí é perigoso. E essas relações de trabalho, assim, no Brasil, assim, a gente tem muitas relações de trabalho bastante complicadas, que tem essa coisa do poder, vou dizer assim, do assédio moral velado, e a questão também, assim, ó, de fazer com que a pessoa fique alienada, fazendo um trabalho alienado, ela não está totalmente integrada ao ambiente de trabalho. Algumas coisas ela não se sente integrada. Tu retém informações e isso te dá um poder maior como chefe. Isso é complicado, Muito né? Muito complicado, Até porque quando isso também deixa de ser um assédio moral também, né? Se tu induz com o teu funcionário ou a pessoa que é subordinada ao teu trabalho, ou mesmo um colega, induz ao erro por falta de informação. É uma das características do assédio moral também, né? Claro. E isso a gente vê muito, mas o que acontece? Isso eu falando, né, Luciana, não um profissional, né, na área. Existe ainda um caminho muito longo, tá? Pra gente conseguir aí com que as pessoas denunciem, né? Porque a gente pode denunciar. Pode. Né? Mas para quê? Precisa provas. Pois é, as provas. E as provas? Tu não vai ter... Não vai ter um colega que vai também... Vai estar ali gravando, filmando, enfim, quando acontecer isso. Então a pessoa já pensa, não, eu não vou nem falar, primeiro que não vão acreditar em mim, né? Eu vou perder o emprego. Esse é o primeiro lugar. A primeira coisa realmente de perder o emprego. E segundo as provas, tu tem que ter provas. Realmente não é fácil provar, né? Não é fácil provar. Mas tu já teve algum caso assim de consultório que teve uma situação assim que a pessoa estava sendo, vou dizer assim, sempre assediada moralmente, assim, colocada para baixo? Sim. Entrou em depressão em função do trabalho? Mas, com certeza, isso acontece muito, Karina. Isso é? Muito. Mas é uma coisa velada, não é falado. Não é falado, não tem provas, né? Não deixa resquícios, não deixa nada, né? Não, inclusive tive um caso, mas nem sei se poderia falar, mas de uma menina que se sentia, uma pessoa se sentia muito humilhada, né? Onde ela trabalhava, né? E aí ela se vingava. Se vingava do cliente, sem o cliente saber nunca. Então, assim, isso acontece muito. Daí tu entra num outro círculo, né? De um outro círculo doente, digamos assim, né? Tu sai de um círculo ali, de um sentimento de inferioridade e tal, e daí tu tem um círculo do sentimento de vou humilhar o outro para compensar. Ela fazia coisas que ninguém sabia. Eu ficava sabendo, enfim, né, em função de estar tratando ela. Mas nunca ninguém ficou sabendo, enfim. Mas ali, isso é uma coisa muito... Isso é muito recorrente, né? Uma pessoa que sofre uma situação, por exemplo, assim, que é velada, e depois ela se vinga. Exatamente. Por quê? Porque tem toda aquela questão... Bom, agora eu vou botar a boca no mundo e daí eu vou trabalhar onde? Ninguém vai mais me dar emprego. Claro. Porque eu entrei na justiça contra um patrão ou contra um colega, né? Então nós temos que evoluir muito nessa questão ainda. Nossa, muito. Isso aí vai demorar ainda. Muito. Não tem cabimento, né? Recentemente no Big Brother, aquele nosso conterrâneo e que também... humilhou a menina, né? Mas tu vê, ela tá dentro da situação e ela não sente que ela tá sendo abusada, né? Isso é uma coisa muito complicada. A mulher dentro de um relacionamento abusivo, às vezes ela não percebe, né? Ainda mais tem paixão, né? Uma paixão, né? Aí às vezes tu pode até levar um tapa e daqui a pouco tu vai entender. Não, ele tava nervoso, desculpa, né? Sempre arruma uma desculpa para não perder a pessoa, né? Isso acontece muito mesmo, né? Agora, a Ana Maria, ela recentemente falou sobre assédio moral. Eu achei, assim, fantástico dizer uma mulher de tamanha exposição na mídia
falando que sofreu assédio sexual e moral no trabalho, né? Que ela inclusive fugiu do empregador dela e caiu e se machucou na época, porque era uma coisa horrorosa, né? Mas não pôde falar nada. Não pôde falar nada na época, mas hoje, como ela tem... Aí que eu acho o papel importante dela, porque ela é uma jornalista, né? Sim. Ela não é apenas uma figura que aparece na mídia, ela é uma jornalista, ela tem conteúdo. Quando essas pessoas que têm essa base de conteúdo, sabe, elas têm, e acontece uma coisa com elas, e hoje ela pode falar, sim, pode falar no sentido de que hoje ela tem a mídia toda aos pés dela, né? Então, mas ela está contribuindo para alguma coisa, eu acho bacana isso, né? Claro. Denunciem, vamos procurar ver como é que pode conseguir provas. Então, foi muito bom ela ter falado, sabe? Isso tem um impacto muito positivo para uma evolução da sociedade brasileira, né? São raros que falam. São raros. Não querem, às vezes, nem tocar. Nem vou tocar mais nesse assunto, né? Passou, E ela poderia deixar assim, né? Mas ela não deixou. Então, acho bem importante isso, né? Não, com certeza, com certeza. As pessoas têm que se conscientizar de que a gente está resguardada por uma lei, né? E que a gente tem que denunciar, enfim. E também tem um pouco assim daquela coisa de que antigamente, mas eu acho que ainda não é tão antigo. Não é tão antigamente assim. Quando é com a mulher, ela sente o medo do julgamento. Aí alguém pode dizer, mas será que tu não fez nada? Será que tu não provocou? Isso ainda, né? A mulher é sempre julgada em dobro, né? Mas é verdade, tem essa questão. Porque ela pode ter provocado, né? Como é que ela provocou, né? Pois é. Mas aí que também falta uma sororidade das mulheres, né? Que nem nós estamos aqui batendo um papo, conversando e tentando melhorar, querendo que o mundo evolua e que a gente evolua junto com ele, né? Mas quantas mulheres têm a outra mulher como um pouco inimiga, né? Tipo, será que ela não... Será que ela não deu bandeira? Não. Será que ela não facilitou, né? A mulher com a outra mulher, né? O homem também, machismo, né? Daqui um pouco ele vai... Mas os homens, entre eles têm mais cumplicidade e fidelidade, né? Infelizmente, né? E as mulheres não. Não é verdade? Eles se unem mais, né? Sim, com certeza. E as mulheres têm essa coisa de já falar mal da outra, né? Dizer se é que ela não provocou uma situação, né? Exatamente. Isso é complicado, nós entrar nessa área, né, do julgamento, do julgamento. Do homem, enfim. E hoje com as mídias sociais a gente está jogando uma lupa em cima desses julgamentos, né? Nossa, eu tenho muito medo. Muito medo, eu acho que está tomando uma proporção assim, olha, que sem limites, né? Uma palavra, por exemplo, eu estou aqui falando contigo, tá? Eu não sei como isso depois vai chegar aos ouvidos dos outros, né? Não, mas eu não me preocupo, porque eu acho que a gente está lidando com um instrumento básico que é a verdade, né? Não, claro, mas eu quero dizer assim que muita gente escuta o que quer. Não vai escutar por inteiro. Vai escutar só a parte que uma parte. E daí ela joga lá com aquela raiva, porque é uma raiva, uma ira que as pessoas têm. Às vezes eu acho que tem muita gente que está em surto, né? Que tá do outro lado não está em surto. Eu não tenho dúvida disso. O surto psicótico, né? Disso. Não, mas é sério. Para cuspir tanta raiva e tanta ira, normalmente parece um surto, não parece pra ti assim? Não, com certeza, né? Mas é muito fácil tu sentar atrás de uma tela de computador no teu quarto sozinho, tá? Fora lá do mundo e largar o que tu quiser ali, né? Sem contar os perfis falsos e fake que tem, né? Onde ali também muita gente coloca tanta coisa pra fora, só que isso instiga a violência, né? Instiga a ira, a raiva. E isso eu tenho muito medo, né? Mas então vamos pensar um pouquinho mais sobre isso, né? E vamos ainda voltar a conversar uma outra oportunidade também. Luciana, que o tempo corre. Eu, por mim, falaria 2 dias sobre isso. Com toda certeza, né? Bom, pessoal, então é isso, assim, vamos tentar averiguar um pouquinho mais, não acreditar em tudo que está nas mídias sociais. Eu acho que a gente tem que ver sempre os outros lados. A gente não sabe quem está lá colocando aquele post. Desconfie. Mídias sociais, desconfie do teor.
das informações. Gente, não é fato, muitas vezes não é fato, como um jornalista que apura, um jornal que leva a sério o seu trabalho, entende? Mídias sociais não é uma fonte de informação e muitas vezes de desinformação, infelizmente, né? E eu gostaria de deixar assim, para finalizar, né? Então, essa questão que a gente falou da inveja, né? Do quanto a gente deve olhar pra gente, né? E ver o quanto a gente tem de bom, às vezes muito melhor do que aquela outra pessoa que a gente acha que é tão melhor que a gente, né? E também aceitar que a gente sente inveja e isso não é vergonha pra ninguém. Isso faz parte. Isso é inerente, não adianta, né? E não se colocar sempre na posição de vítima, né? Todo mundo tem inveja de mim, enfim, tudo. É isso aí. A gente tem que evoluir muito ainda. A gente vai conseguir. Com certeza. E o Cá Entre Nós, então, fica por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. E semana que vem a gente tem mais entrevistas exclusivas aí pra você. Até lá. I want you back.